Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto. Aqui no palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco, 3 pessoas incríveis, e que eu sei que vocês adoram vê-las juntas e conseguimos nos reunir os 4 hoje aqui. E vou passar a palavra a cada um deles para nos mandarem uns beijinhos aí para casa. Dário. Olá lá para casa, um beijinho, um abraço para todos. Daniela. Olá a todos. E um beijinho especial aqui para o nosso Dário, já tínhamos saudades dele, eu também tinha. Jorge. Olá a todos, bem-ajam. Muito bem. Vamos então a isso, que o Jorge tem tourada daqui a pouco. É verdade. De que servem as palavras dos outros? Se é a partir das tuas que sobrevivo. De que servem os sorrisos dos outros, se é dos teus lábios que fluem as mais bonitas odes de amor? Jogas com as palavras com mestria, expressas sentido e significação em palavras fortes. Inventas vocábulos e significados. Aprecio a tua capacidade de eloquência, de articular o mundo em vocabulário, de dar sentido às próprias palavras. A verdade é que morro a cada palavra tua e recupero a cada suspiro de antecipação da próxima. Não és omisso nas ações, não és só palavras, mas as palavras em ti ganham uma dimensão diferente. Tu dás-lhes profundidade. Elas contigo, na tua voz, ganham alma. Todas as palavras deveriam ter alma. Todos os discursos deveriam vir carregados de emoção. As palavras devem ser acarinhadas, mimadas. Elas definem-nos. Contigo, as palavras têm alma. Por isso, apesar do meu mundo conter todas as palavras do vernáculo, nele sobressaem as que aprendi contigo e as que utilizas para me definir. Muito bem, este é o nosso primeiro conto. Eu vou começar por Jorge. Poderá ser. Jurei a mim próprio amar-te como se fosses eu, o próprio prolongamento de mim. Amar-te era amar-me a mim próprio, como se eu não me quisesse repartir, ser eu próprio, o meu eu em ti prolongado. Ter a sensação em certeza expressa que seríamos um só, num só retratado. Que o amor jamais seria dado, mas sim entre nós repartido. A divisão feita num só elemento, nós, a junção daquilo que fomos e que nos tornamos. Esta é a permuta de vida, sermos enquanto formos e que seja a eternidade a perpetuar-nos. O amor é um sentimento que se vive no presente, sendo que o futuro não começa já hoje. Ok. E estávamos aqui num conto a falar de palavras que expressam alma e Jorge, muito obrigada por essas palavras repletas de alma. E essas palavras foram escritas a pensar em alguém, são... Exato, sempre e a priori com a pessoa com quem vivemos, não é? A priori será sempre a pessoa com quem vivemos, porque no fundo, e depois trocando todas estas palavras, elas são aplicáveis a todas as pessoas de quem gostamos e a todas as pessoas com quem partilhamos mesmo os pequenos momentos da vida. Aquelas que nos elevam, que nos fazem bem. Exato, que nos faz com que as elevamos também, não é? Em contrapartida. Ok. Aqui em relação ao conto, Jorge, sentes que nós, no geral, somos generosos nas palavras que partilhamos uns com os outros? Por vezes sim, por vezes não. Porque depois chegamos ao ponto de quando é feita uma apreciação nesse termo, teremos que falar de nós próprios. Porque depois se formos falar no global é muito complicado. Porque poderemos dizer uma coisa agora e ao mal sairmos agora recebemos palavras contrárias àquelas que nós pretendíamos receber ou que gostamos de dar e que damos. E por isso é que por vezes é complicado, mas claro que quanto mais palavras boas nós damos aos outros, melhor para nós próprios o é. Nem só no retorno que eles nos possam dar, mas o bem que nós sentimos, nós próprios sentirmos ao dar ao outro.
este é que é o ponto primordial, não? O ponto principal é quando damos, sentirmos-nos bem porque estamos a dar coisas boas. Exatamente. E se não vier nada em retorno, está tudo ok. Já estamos Exatamente. um pouco já nos sentimos bem pelo facto de darmos. Exatamente. Porque o dar com o intuito de receber é sempre complicado. Porque pode-nos depois criar frustração. Exatamente. Não é? Nós podemos achar que não se iguala na generosidade das nossas palavras, ou na bondade, ou no poder do nosso elogio, e a pessoa ficou aquém daquilo que eram as nossas expectativas, ou realmente a pessoa até pode se sentir mais insegura e não devolver algum elogio e algumas palavras bonitas, e por isso é muito importante que se faça isso sem expectativas, faça isso só do verdadeiro sentir e do verdadeiro amor que nós nutrimos dentro de nós. Claro. Eu acho que é muito importante nós não deixarmos morrer as palavras bonitas que nascem no nosso ventre, e acontece por vezes, em algumas circunstâncias, nós em vez de as verbalizarmos, elas ficam dentro de nós e depois elas não vão encontrar a sua morada. E é tão... Ou criarmos algo, como um sentimento ou como as próprias palavras, se formos a criá-las para ficar dentro de nós, não vale a pena. Quando criamos algo é para que se possa dar, para que se possa repartir. E essa é a parte... Aliás, tu, Jorge, como poeta, tu fazes muito isso, não é? Tento, pelo menos, quando escreves, tu escreves com alma, não é? Escreves com determinação, escreves sempre no sentido de abordar alguma temática e de trazer alguma esperança, alguma felicidade. É este o intuito. O intuito é sempre esse. Tentar transmitir ao outro algo de bom. Alguma serenidade. Exato, acima de tudo também. Dar... para que quando a pessoa ouça ou leia aquilo que nós escrevemos, no meu caso, é que ela possa ler e sentir, e sentir-se a si própria um pouco rica, Sim. um pouco enriquecida. Mimada, Pronto, essa é a palavra aqui certa. Aqui há colo, não é? Que há alguém que me vê. Exatamente. Porque é muito interessante, por exemplo, quem escreve, e tu se calhar deves sentir isso também, que há pessoas que depois nos dizem, parece que isso foi escrito para mim, não é? Porque isto acontece, exatamente. Isso é bonito, saber que a palavra pode tocar almas e pode fazer sentido para algumas pessoas. Exato. Isso é que é o principal. Isso é que é o retorno. Vou ser aqui um bocadinho provocadora, que eu também sei que nos teus poemas tens, como este, tu partilhaste agora aqui, que é um poema muito bonito e muito focado aqui no elogio e no enaltecimento de uma pessoa que te acompanha na tua vida, mas também sei que tu gostas de escrever aqueles poemas que são mais de ímpeto sexual, não claro, é? De estimulação. Exato, mas tudo isso também é enaltecer. Sim, sem dúvida. Porque se não houver a forma como eu escrevo, que é o rendilhar das palavras, quando escrevo a alguém, mesmo que seja de índole sexual, ou seja como for, é sempre enaltecendo o outro. Mas é verdade, tu fazes isso, tu enalteces, aliás, percebe-se na tua escrita que tu enalteces muito a mulher, por exemplo. Tu tens aqui, percebe-se bem que para ti elas são musas. Exato. E que utilizas muito essa inspiração. Quando tu falas agora, falei aqui nos contos um bocadinho mais sensuais, porque eu gosto muito desse tipo de leitura também. E é do que melhor gosto de escrever. E por isso é que eu estou de casa, porque se calhar lá em casa ainda todas as pessoas sabem que tu também escreves muito bem, muito bonito sobre isso, e quando te leio neste registro, percebo realmente que fazes sempre, o texto aqui fala também na ode, e tu fazes muito uma ode à mulher, à sensualidade da mulher. São odes, exato. E consigo perceber isso muito bem naquilo que é também a tua Tenho um escrita. livro que se chama, se me permites, precisamente Odes Femininas. O livro foi feito mesmo em relação à mulher. À mulher enquanto mulher, não enquanto objeto sexual. Sim, Cuidado, são não tem coisas nada muito disso. diferentes, Exato. claro. A mulher enquanto musa, enquanto desejo, que no fundo é isso, enquanto desejo, enquanto o próprio sonho. Porque o poeta vive muito do sonho. A criação parte sempre do sonho e para o sonho. Porque a realidade é essa, porque aquilo que a gente escreve não se passa no concreto. Tudo isso é imaginação. E a imaginação é a criação do próprio sonho. Eu acho também, às vezes, Jorge, que às vezes é imaginação e às vezes é recordação. Eu falo por mim, eu escrevo muito sobre... Atenção, tudo o que eu escrevo não é sobre mim, senão era tudo muito esquizofrénico, porque se estaria, não é tudo sobre mim. Mas é claro que eu escrevo sobre
pessoas que me são próximas, vivências que ocorreram perto de mim, algumas são mesmo muito pessoais e algumas delas são passado e algumas delas são presente e algumas delas são projeções do futuro, é verdade, não é? Exato. E é tão bonito perceber essa magia da palavra e como ela pode realmente ecoar nas pessoas e dentro de nós, como tu Não é tinhas feito difícil, referência. para nós que escrevemos, não é? Para nós não é difícil escrevermos quando escrevemos sentimentos. É fácil, eu estou a roubar demasiado tempo a vocês, mas olha... Estás a falar bem, se você falar mal. Porque ela puxou está no pio. um ponto que me é muito querido. Claro. Eu tive um amigo meu que me pediu para escrever um poema a um irmão que morreu há 40 anos atrás, num desastre de moto, numa outra ilha, que eu nunca o conheci. E ele pediu-me para escrever o poema e eu interiorizei, porque quando escrevi os sentimentos, escrevi aquilo que ele pensava sobre o irmão, mas que não conseguia pô-lo no papel. E eu fiz-o sem tão pouco conhecer o irmão. Mas porquê? Porque é escrever sentimentos, vivências. Eu nunca tive ninguém que morresse num desastre de moto, Claro, mas tive muita gente que perdi. Mas sentiste empatia, Perdi não muita é? gente. Exatamente. E depois eu sentir empatia. É como a Daniela disse, sentiste empatia, Exato, conseguiste mergulhar naquilo que Por poderia isso- ser a dor dele e pensar o que é esta dor da perda, não é? Exato, por E isso é que transformar isso. o escrever sobre a mulher enquanto musa, enquanto desejo, enquanto a vertente que me fascina, e não, mesmo que seja com demasiado erótico, não tem nada Sim. do exagero no sentido de pôr a mulher ou baixar a mulher, nem nada disso. Pelo contrário, enaltecer Enaltecer. sempre. Eu só gostava de ir aqui um bocadinho, Faz favor. pai, 10 minutos atrás. Faz favor. Ele está a dizer que eu falei demais, hein? Não queria interromper, porque estava a gostar. Em que tu estavas a falar que devemos preferir palavras generosas, de alma. Pronto, estavas mais ou menos nessa sequência. Mas às vezes, acho que há uma coisa que também temos que perceber, é que nem todos nos expressamos da mesma forma. Apesar de eventualmente termos a mesma intensidade de sentimento, temos diferentes formas de nos expressar. E acho que o mais difícil para todos, pelo menos é para mim, não, eu vou falar em mim então, é percebermos se o que aquela pessoa diz tem o mesmo significado, a mesma intensidade, por exemplo, no caso do amor, daquilo que eu digo. Por isso, se me permites, por isso, exato, mas por isso é que é maravilhoso, é quando o leres, que identificares com, se te Sim, mas já identificares, já estou a está. falar em coisa Estou a diferente. verbalizar. Por exemplo, sim, formas de pronto, dizer ok. eu amo-te. É isso. Já comeste a tua sopa hoje? Exato. Almoçaste bem? Olha, saíres, leva o casaco, está um bocadinho de frio. Estás melhor? Ontem estavas um bocadinho adoentado. Hoje já te sentes melhor? Olha, preparei esse chá para ti. Fiz este bolo que tu gostas tanto. Isso são tudo mostras flagrantes de amo-te. Amo-te. Aliás, eu Cuido-te. conheço muita gente, a maior parte, até uma grande parte, digamos que da minha família, por essas pessoas não próximas, que não conseguem verbalizar o amo-te. E eu própria, até há 5 anos atrás, não tinha dificuldade em verbalizá-lo, exceto com o meu parceiro já de longa data. Não dizia aos meus pais, agora digo até aos amigos, Também aprendi digo. também aqui, muito. E agora noto que a minha família e as pessoas que me são mais chegadas, que se amam imensamente uns aos outros, dizem, mesmo nas redes sociais, eu gosto muito de ti. Exatamente. Porque nós somos educados, lá está, a não exteriorizar o âmbito. Parece que o âmbito é restrito apenas ao amor Ao romântico. amor romântico, não é? E não E é? a palavra amor é tão bonita, não é? É. Tão bonita. E significa tudo. E significa- Sim, o gostar, eu gosto de doce, eu gosto de chocolate, eu gosto de sopa. Exatamente. Dependendo do dia. Mas o amar é pessoas, não é? Há muitas Seres humanos, formas é de seres demonstrar vivos. o amor, mas também é interessante que quando nós somos mais inseguros, a nossa autoestima não está assim tão desenvolvida, ou está um bocadinho mais rasa, é importante também eu ouvir isto de forma clara. Porque depois Pois pode é. levar à interpretação de será que isto é mesmo amor ou será que isto é só cuidado porque tem que A cuidar? má interpretação das palavras. às vezes. Exatamente. Eu digo amo-te e não recebo isto de volta. Por isso, para mim é importante ouvir este amo-te e se gosto de ti, também é importante, claro, dizer que depois estou a abrir aqui essa Claro. oportunidade do outro também retribuir. E se o outro não retribuir, é muito importante usarmos a nossa assertividade e dizer ao outro, olha, sabes, eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas por isto, por aquilo, mas sabes que eu adorava ouvir-te dizer isso.
iria-me alimentar imensa alma, o coração. Isto iria nos aproximar ainda mais. E acredito que a outra pessoa se sinta mais leve depois de o dizer. Exatamente. É importante que a gente verbalize isso. Que há coisas que são importantes para nós e que o outro já pensa que faz o suficiente. E se nós nunca dissermos, o que é que acontece? Vamos criando cada vez mais, afundando o fosso entre as relações. Porque não se comunicou. E cada um pensa que está aí bem, cada um está na sua interpretação, que acaba por poder minar relacionamentos que podiam ser muito mais prósperos e profícuos se houvesse essa comunicação e se houvesse essa alimentação diária das palavras bonitas. Porque é muito interessante, porque estávamos a falar aqui da sexualidade, da sensualidade. Para mim, e penso que para nós daquilo que eu conheço já, de estarmos juntos tantas vezes aqui neste palco do ser, eu sinto que para mim é um perfeito e um ótimo preliminar as palavras bonitas. Para as mulheres em geral, eu acho que é. Não é? Saber Para que há os este homens, cuidado, eles não saber precisam que muito há... preliminares, não é? Mas os mais sensíveis, talvez. Eu não sei se isso é um bocadinho pito, dos homens não precisarem de preliminares. Ou seja, não sei. precisam quando não estão apaixonados, não é? Quando... Sim. Não é? E quando digo... Mas claro mesmo que dizer, toda a estás gente muito gosta de bonita, colo, estás não é? muito bonita hoje... olha, apreciei tanto isto ou aquilo que tu fizeste. Não sei se já te disse hoje que... Minha mulher diz muitas vezes isso. A minha companheira diz-me, eu não sei se já te disse hoje que te amo. E se calhar já está a dizer E eu que digo, mas eu digo-lhe sempre que não, mas isso ainda não. Mas ela repete. Mesmo só para ela repetir. Mas portanto, há isso. Mas é Mas o brincadeiras dizer-te amo-te a uma pessoa com quem nós convivemos, não há aquele constrangimento. Sim. O dizer amo-te a outra pessoa no sentido que o amor tem diversas vertentes. Sim. E não vamos para aqui bater nisso, porque senão então Já era toda a batemos. noite Eu lembro e eu que vou já ter falamos todos, disso. e eu vou ter todos. Não, mas é dizer a outra pessoa, porque agora os emojis agora pegaram muito, que agora é fácil fazer assim. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se gosta da pessoa que se ama, mas pode-se fazer assim. Jorge, mas ainda é mais posso do que fazer isso. assim. Cada coração, cada cor tem um significado Claro, diferente. sim, mas eu estou só no. Eu ao fazer-te assim é uma coisa fazer e eu voluntário, dizer, tipo, por exemplo, chego ao é pé de ti e diferente. dizer-te assim: olha, eu amo-te, e tu vais dizer, esse gajo é parvo. Pronto, eu não estou a dizer tu, Ela mas não tu. vai dizer que ela no não sou sentido- educada. Pronto, claro, só por isso, olha a coisa. Mas pensar vai. Mas pronto, é essas coisas. Vamos com os tempos. Os Dá. tempos vão fazendo de. Eu vou levantar aqui um bocadinho a poeira. Força. Pronto. Comparativamente com a situação conjugal do nosso Jorge, eu em casa eu uso muito em termos de alívio do stress o abraço. É. Ou seja, não uso palavras, não uso mensagens, não uso nada. Eu vejo que a situação está má, seja com a esposa, seja com os filhos, e prefiro levantar os braços e pronto, anda cá. A gente está ali. Ela diz, já está bom. Eu disse, não, mais um bocadinho. Pronto, é o tal mimo. 30 segundos por mês. É o tal mimo. Pronto. Vou passar ao outro. E depois há a Um questão... abraço, um gesto de amor enorme. Porquê? Porque os corações estão juntos e batem, não, é quase um E a nível juntar de físico, corações. E acalma. Acalma muito. Acalma. Tem visto cada vez mais as crianças, quando estão em fase de birra ou em fase de exaltação, ou seja o que for, é o abraço. Aliás, É um abraço. bioquimicamente, ao fim de 30 segundos, o corpo, os dois corpos, quando estão abraçados, começam a libertar oxitocina. E por isso que é a hormona isso da que acalma. calma. Ok. Da calma. Aí está Ou a seja, explicação. engraçado porque Exatamente. mesmo Por crianças... isso é que tem que ser pelo menos 30 segundos. Ok. Crianças com ok. perturbações, por exemplo, que às vezes têm comportamentos mais agitados, quando nós fazemos o abraço, e até fazemos o abraço e fomos fazendo a respiração, mesmo para sentir o peito, mesmo. não é? E fazemos isso. Já me aconteceu da criança entrar num estado de relaxamento tão grande que faz mesmo assim, quase que entra num desmaio. É assim mesmo, tipo uma libertação enorme. O abraço é uma ferramenta poderosíssima. Por exemplo, para resolver as cólicas do mais velho, ele dormia em cima de mim. Porque sabia que ali ele estava bem. Não tinha que estar... É fofinho? É. A outra questão, que era o que eu estava a dizer que levantava poeira, tem a ver com a interpretação da mensagem. São palavras escritas na mesma, mas hoje em dia uma mensagem através de uma rede social, um SMS enviado para o telemóvel, a forma como nós lemos pode não ser a forma com que a pessoa quis nos dizer aquilo. Por isso, Aconteceu esta semana. o ler Isto tem essa acontece montes de condicionante. vezes. Ler tem essa Tu condicionante. estás a brigar comigo? Não, eu escrevi uma mensagem. Mas Só que então, estás com pressa, escreves, isso só depois um mesmo. ponto final, não depois nenhuma careta. Isso. Mas não Já já estás meteste chateado. um coração. a ausência do emoji, a do preocupação emoji, agora da evolução dos tempos. E depois é os comentários
da nova geração, da juventude, que é utilizar redes sociais não para o bem, mas para o mal. Agora falta-me o termo. Basicamente, meter lá tudo aquilo que sentem em termos de ódio. Sim. Não gosto daquela pessoa, então às vezes há uma notícia, uma coisa qualquer que a gente vê e ainda tem um comentário que seja bom. Os discursos de ódio. Pimba. Aliás, muito recentemente. Destilhar, a palavra Diz mesmo usar destilhar, ok. Destilhar ódio. É interessante, porque muito recentemente, porque a gente vai falar agora do reverso daquilo que é as palavras bonitas. Isto é mesmo o reverso total, o avesso daquilo que a gente quer. A seleção de futebol de sub-17 portuguesa, eles fizeram uma publicação em que aparece 3 jogadores negros. E foi um destilhar, para usar a tua palavra, de ódio, de discurso de ódio. Não me revejo nessa gente, agora 3 macacos na seleção. Mas não, coisas de ficarmos mesmo arrepiados. A gente está a falar hoje em dia, que a gente já devia estar numa sociedade, não é? Em termos odiernos, nós já devíamos ter um pensamento muito mais evoluído, mas estamos num sentido quase de regressão em relação àquilo que é a diferença do outro. Mas é na escrita. Portanto, por isso é que disse que ele levantar aqui um bocadinho a poeira. Porque na escrita eles têm a coragem de atrás de um ecrã ou atrás de um telemóvel escreverem tudo. Se calhar frente a frente com a pessoa não dizem mas eles tanto. sentem aquilo. O preocupante é que eles sentem aquilo. O problema é que vem das entranhas, Exato. não é? Mas aí, desculpa te interromper, eu aprendi que a classe da função pública, neste caso das figuras públicas e dos famosos, havia uns que entravam em depressão por causa desse tipo de coisas, e havia outros que diziam o truque é não ler os comentários. E por exemplo, eu faço parte de uma empresa que efetivamente, que sempre que sai uma notícia aparece montes de comentários negativos. Eu não leio. Porque se eu não ler, eu vou ser mais feliz. Sim. Pronto. Já sabes que Epá, vai eu ser vou passando Longe da Não, vista, mas- longe do coração, um mas ditado muito mesmo. antigo, não é? E a maior parte dos nossos artistas, sejam portugueses ou internacionais, utilizam essa técnica para não irem abaixo. É o filtro deles. Ou Vivem só ler- a sua vida e... Ou ler com a Podem- consciência, quer dizer, só do que é que Isto estás a não é ler no contra mim, sentido do isto que é. não é contra mim, não é? Isto Claro, não é contra isso mim. é ler. Mas é normal que numa fase inicial magoa Eu logo e tenho depois tantos. temos que fazer temos que fazer essa esse sentido também de autocompaixão e esse acolhimento às nossas emoções e dizer, pá, isto não é contra mim, se as pessoas não me conhecem, mas realmente é muito preocupante, como estavas a dizer, Daniela, saber que há pessoas que pensam assim, não é? E eu estava a dizer, eu estava a falar com uma pessoa que admiro muito, que é da área da sociologia também, e que ele dizia, por palavras extremamente eloquentes que eu não consigo reproduzir, e ele diz que acha incrível como é que nós tivemos tantos anos para conseguir sermos mais livres, sermos mais humanos, conseguirmos termos tantas conquistas sociais, não é? Enquanto sociedade e enquanto equipa até, não é? De entreajuda o social, e de repente nós vemos uma geração mais nova começa a ser muito individualista, muito egoísta e muito egocêntrica. E isto está a mudar, ou seja, conquistas que demoraram 20, 30 anos em várias áreas, em 2, 3 está tudo aqui para abaixo. Nós não é? damos E valor isso é porque antes assustador. vivemos aqueles tempos. Exato. Claro, nós Eles vivemos já- o mal, Exato. conquistamos o Uhum. bom ao lado Isso sempre, e de mesmo. repente estamos a ver Coisas que a tudo gente a esperava, desmoronar. exatamente, com tanta informação que existe hoje em dia, com muitos tão tanta aberto e desinformação. tão escancarado que existe, como é que persiste este ódio em relação à diferença, como é que persiste, não é? Esta relutância em relação ao outro que é diferente de nós. porque É somos- cultivado A verdade é que todos temos um nos coração. próprios órgãos de comunicação social. Cada vez mais Sim. o bullying começa nas escolas. Cada vez mais, porque isso também vem através do bullying. O bullying o que é? É uma rejeição no sentido do ataque a quem é diferente. Diferente por uma coisa, por outra, Mas lá está. por isso. E aí é que Oh, começa. Jorge, mas já havia no meu tempo e eu tive muito bullying. No Na altura meu não se tempo chamava não- era isso, não se Não, ligava. Não, tínhamos tanta no meu tempo não havia. consciência. No meu tempo havia era pancadaria de um lado e Não, pancadaria mas do por outro. exemplo, eu Ele lembro dava, que era dava e muito vamos embora. magra e eu era a Sim, Olivia era- Palito, era- ou era o esqueleto. Pois era E- isso. e pronto. Mas era de outra forma, estás a Não, perceber? era da forma muito agora é, óbvia. mas tudo isso faz. E cada vez mais os miúdos são mais agarrados aos O telemóveis. que eu acho que E aí diferencia faz a com- nossa altura de agora É a é que na exposição nossa pública, altura, não é? exatamente, ficava circunscrito ao espaço Àqueles- de escola. Era ali, Hoje em dia, acabou. com o cyberbullying, em qualquer lado tu estás a ser exposto. E depois há outra coisa que me assusta muito, que é a inteligência artificial. E a manipulação que se também ri pode porque ainda hoje falei fazer. nisso. Não, é a manipulação que se pode. Já vi coisas
da inteligência artificial incríveis São de colocarem, assustadoras. por exemplo, podiam-vos colocar agora aí aos beijos, os três Sim. aos beijos. E fazem isso e parece tão real. Aquilo que a gente chegou, não é? Se antes criava-se boatos ou criava-se alguma coisa em relação às pessoas, hoje em dia criam-se vídeos que parecem reais. Mas, Tânia, aí tem que haver consciência. E aí tem que haver a consciência da própria pessoa que vai ver essas imagens, conseguir perceber se é ou não montagem. Onde é que ela vem? Mas Mas o isso não problema, Dário, O choque é que é sempre um choque. Não sabes qual é o verdade. problema? O problema Sim. é que o homem, o ser humano, é voyeurista. E o ser humano gosta de sangue. O ser humano Sim, gosta sim, de... sim. E então, mais facilmente se vai sucumbir a acreditar que é verdade do que vai partir do Procurar. princípio da dúvida ou que vai... Não, isto não acredito nisto e certamente... Infelizmente, nem todas as pessoas, à partida... os vão animais logo- matam, os animais matam para comer, o homem mata para gozo e para por prazer. A diferença é É essa. verdade. Estás a falar bem hoje? Não, de vez em quando eu preparo-me antes que é por causa de não gaguejar. Pegando naquilo que eles os dois estavam a referir em relação à comunicação, o que vende é o sangue. Claro. E se nós virmos as notícias, que há quem opte por não ver notícias, mas que se virmos as notícias é uma notícia boa para cada 10 más. Exatamente. Há A canais que eu não consigo ver. notícia boa é a última, que é para eles acabarem com um sorriso. Mas já falaram de tudo o resto para trás. A verdade é que há muito pouca regulamentação em relação àquilo que são as redes sociais. Mas é isto que vende, não é? E devia haver, porque falaste Está a aqui muito diminuir, bem da classe diga-se. pública. Ninguém merece ser esfolhado, ninguém merece ser criticado de forma tão má, não é? Ninguém merece. Não. E portanto, e de forma tão Leviana. destrutiva e leviana. E então, o que tem acontecido agora, daquilo que eu tenho percebido, é que há muitas figuras que estão a fazer o quê? A cometer processos. Claro. Pegam, fazem os prints, reúnem as provas e estão a meter pessoas em tribunal. Mas depois é muito complicado. Isso. É muito Não complicado, interessa, mas eu mas acho vai que é o primeiro Claro, passo. exato. As Tem que imagens ainda haver não estão- Teria que haver regulamentação. uma maior É o primeiro filtração, mas o passo, problema é que não interessa é como o Dara diz. Isso é que vende. Sim, Mais sim, nada. sim. Por isso é que eu aconselho, Também se me tem que falar. permitem, Bem, se me bem. permitem, eu Ah, aconselhava só uma coisa. É, deixem de ver esses canais e passam a ver os jornais de contas. Boa, Jorge! Aqui as palavras assim. são bonitas e Não, bem não é utilizadas. Eu hoje estou, bem, não sei o que é que se passa Bom, comigo. nós aqui preparámos, o Jorge teve a oportunidade logo no início daqui de falar da sua carta elogio. Nós que quisemos muito, porque mora em nós, essas palavras bonitas e quisemos muito transmiti-las às pessoas que nos estão próximas. O Jorge optou por escrever e partilhar para a sua companheira, mas aqui também temos a Daniela e o Dário que também fizeram aqui a sua carta elogio e que vão partilhar convosco e com a pessoa para a qual escreveram. Daniela. A ti que me deste a mão para brincar, que me deste o coração para ensinar, que me deste o conhecimento para aprender, que me deste os ouvidos para escutar. A ti que me amaste sempre, que me educaste nos melhores métodos sem ler um livro, que me amparas as lágrimas com sábias palavras, que aprendeste a abraçar sem medo. A ti que me escutas, que me amas, que sentes saudades e que te orgulhas de mim. A ti que tanto amo, que tanto gosto de escutar e abraçar. De quem tantas saudades tenho, com quem partilho os meus segredos. A ti, que ensinas o mundo que o ser humano pode sempre melhorar e que te superas com um otimismo todos os dias. A ti, a quem tenho a sorte de chamar pai. Um abraço e um até breve. Uau, muito bonito. Parabéns, pai da Daniela, por essas palavras tão bonitas. Lindo, Daniela. Então, obrigada. a carta elogio que eu vou partilhar convosco foi uma memória que eu escrevi há 10 anos atrás. Estou a ficar velho. Pronto. Eu acho que vocês vão perceber exatamente o que é que quero dizer. Então é assim. Uma madrugada em que o dia teimava em não aparecer, mas o azul claro do céu brilhava de forma escondida, espreita da porta do quarto, já sem sono, aquela criança, a única coisa que queria era vê-la passar ainda de chinelos a caminho da despensa. Quando sentia barulho na cozinha, lá ia ele ver se era desta que podia apanhá-lo e segui-lo até ao seu local favorito de fim de semana. Carpinteiro de profissão, de vida de trabalho dura, mas bem vivida, este seria o seu escape. Aparelhava tudo, desde os anzóis aos aparelhos, iscas e não passava de um saco de sardinhas congeladas que se desfaziam à medida que seguiam o seu caminho. Nunca se esquecia de um lanche, seria um folar de Páscoa congelado e uma garrafa de água ou de vinho conforme o calor.
Contava sempre com o pequeno, mas não dava o seu braço a torcer. A pergunta do pequeno para o carpinteiro pescador era sempre a mesma: posso ir, pai? Vá lá, eu porto-me bem. À qual ele respondia: vai dormir, tu tens é sono. Mas houve domingos em que o filho conseguia acompanhá-lo, canada abaixo, saída pelas traseiras, sem fazer muito barulho, para não acordar nem os irmãos nem a mãe, muito menos os cães. Pelo escuro da canada penetravam os dois, atravessando cada paredão e cerrado num passo apressado, sempre com os grilhos em som de fundo. Ao chegar perto do mar, já se ouvia água a bater nas rochas, como quem chamava por nós, mas não só, pelo cheiro da maresia, que nos encantava, tal como o canto de uma sereia em tempos antigos. Já na descida, depois de atravessar a estrada com cuidado, os dois agarravam-se à pequena vegetação que sobre a encosta crescera. O atalho era de facto inclinado, mas a força destes dois seres em conjunto com a sua vontade de pescar era imensa, que não seriam simples cascalhos em forma de avalanche que os iam impedir de concluir a sua tarefa. Isto é a primeira vez que eu leio este texto. Lindo. Olha, bem, eu acho que essas palavras, as palavras aqui dos três, só podem mesmo provar que uma palavra é importante, como as palavras têm alma, têm significado. Estou de coração cheio, espero que vocês aí em casa também estejam, e vamos mesmo pegar neste poema, vamos pegar nessas palavras todas e vamos celebrar a palavra, vamos celebrar a emoção, vamos celebrar o sentimento e vamos partilhá-lo. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV, agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Acordou, meia-manhã. Pela primeira vez em dias decidiu sair de casa. Vestiu umas calças de ganga, uma t-shirt, calçou sapatilhas e abriu a porta. Sentiu no rosto a brisa quente do verão. No coração o pesar gélido da perda que teve. Mesmo em estado febril de tristeza, o bloco de gelo que se apoderou do seu coração não amenizou. Foi a única vez que sentiu uma tristeza tão profunda, dilacerante. Morreu no dia daquela perda. Passou a compreender a possibilidade de se morrer de tristeza. Alienou-se durante dias a fio. Não saiu da cama. Não lavou o rosto pela manhã. Não despiu o pijama que a aninhou. Respirava lentamente, pausadamente, mas por entre soluços gritantes a respiração galopava freneticamente. O corpo tremia a cada pensamento, a cada recordação. Morria e tornava a morrer. Não percebia como ainda respirava, como o coração lhe batia no peito. Mas naquele dia, naquela meia-manhã, lavou o rosto. Despiu os pijamas e saiu para a rua. Foi ver o mar. Ouviu o canto dos pássaros, o chiar das árvores. Foi viver emoções coloridas. Esqueceu por segundos o cinzento que a assombrava. Descalçou as sapatilhas. Atirou-se à água fria do mar imenso que a convidava. Nadou até longe. Boiou a contemplar o céu e decidiu, naquele momento, que queria viver. Decidiu que um episódio na vida não escreve, nem escreverá a sua história de vida. Muito bem, Daniela. Eu gostei muito do conto, e assim todo ele muito intenso, lá está, com as palavras anteriores, e no fim o desfecho é bonito, graças a Deus. O que eu escrevi foi que, independentemente do que eu não percebi muito bem, se foi uma pessoa, se foi uma coisa, se foi um amor que perdeu, foi uma perda, não é? É importante fazermos o luto das nossas perdas, que foi o que a pessoa esteve a fazer, mas com a consciência de que a nossa história pode e deve continuar a ser escrita com amor, com cor. Obviamente que uns dias será mais cinza e outros mais vermelha, mas sempre com esperança. É um bocadinho isso. Nós, tal como no conto anterior, falamos que devemos empregar a bondade e a gentileza nas palavras. Também temos que
no nosso ser temos que nos cultivar o otimismo, a alegria, a resiliência. Porque, claro, obviamente que há momentos muito tristes na nossa vida e ainda bem que temos tristeza porque é sinal que tivemos alegria. Mas temos que dar a volta, até mesmo pelo que perdemos, seja ele uma coisa ou uma pessoa. Dar a volta e voltar a sorrir e voltar a viver e voltar a ser alegre para os outros também. E para nós. Muito bem. Dário. Um texto complicado, mas 2 frases. Morreu no dia daquela perda. Outra frase. Esqueceu por segundos o cinzento que a assombrava. Para mim temos aqui um caso de perda de alguém bastante importante, não necessariamente relacionado com morte, mas também pode ter sido o afastamento de alguém. Sim. Existem pessoas que ainda não conhecem a força humana, que não acreditam na sua autossuficiência e após uma perda significativa, o mundo desaba e poderão nunca mais sair daquele estado de espírito que é a depressão. Esta situação é diferente porque apesar de estar em baixo, o canto dos pássaros foi o gatilho para se despir de tristeza e entender que a vida é uma viagem, por vezes curta demais para se aproveitar cada momento. Alguém que sem ajuda, pelo menos que o texto refira, se ergue e descobre que a força humana que tem dentro de si. Exatamente. Eu acho que é assim, há pessoas que têm depressão e não sabem que têm, há pessoas que sabem que têm depressão mas não conseguem sair dali, e é o que a Daniela estava a dizer, a pessoa pode ter perdido alguém importante mas tem que superar, vai ter momentos dias mais fáceis do que outros. Podemos ter a esperança de superar, não? Porque é isso que faz estar só na tristeza e não ir à depressão. As alegrias podem advir das memórias vividas que aquela pessoa. Claro. Senão, só o facto de nós vivermos a pensar que um dia já não estamos cá, a gente tem que se agarrar a alguém que efetivamente precise de nós, entre aspas. Não devia ser assim, mas é. Na minha opinião. E também temos que pensar que nós somos suficientes, não é? E somos Sim. válidos só por existirmos. Exato. Porque também depois já há muita... É quase como se eu sou válido porque... Imaginemos que é uma perda de alguém, ou por afastamento ou por morte. Sim. Eu era válida porque essa pessoa existia na minha vida. Eu tenho que ser válido por mim mesmo, não é? Mas isso tudo implica... Mas tu sabes que há aqui uma questão que eu aprendi ao longo dos anos, que efetivamente todas as famílias têm um membro que une aquela família. Que é o agregador. E que quando aquela pessoa se vai, aquela família fica desfeita porque cada um segue a sua vida, são felizes à sua maneira, mas nunca era o que foi. Sim. Há sempre pessoas mais agregadoras e outras mais individualistas, é normal. Mas lá está, eu concordo com a Tânia. E também, se calhar, por ser filha única, eu fui sempre obrigada a depender só de mim. Por viver há muitos anos longe dos meus pais e ser filha única e não ter tido também muitos namorados, fui obrigada a ser o meu próprio pilar. Teu porto de abrigo também. Sim. E tu falaste uma palavra muito bonita que foi a autossuficiência, Sim, não é? sim, e a força. Só tem que ser autossuficiente. Mesmo com pessoas ao lado. Há muitos anos na escola eu aprendi que antigamente os homens para serem homens tinham que ir à tropa, ok? E os estudantes para serem autossuficientes têm que estudar fora de casa. Fora de casa é fora de casa mesmo, é apanhar aviões, é comer comida congelada, é aprender a cozinhar, esse tipo de coisas é que torna a pessoa mais forte. Carne queimada. Não interessa, é autossuficiência. Ou seja, e há diversidade para Exato. poder ganhar ferramentas. Tem que ser. Nós sabemos que pessoas que durante a sua fase de jovem adulta que viajaram ou conheceram o mundo vieram às origens completamente diferentes daquilo que eram. Cresceram. Ao contrário daqueles que sempre ficaram junto da sua família, que não critique, mas... Mas o ser humano só se desenvolve na adversidade. Isso mesmo. Nós não nos desenvolvemos quando estamos... Por muito que nos custe, não é? Mas não é quando estamos amparados e no colo que nós nos desenvolvemos ou amadurecemos. Ou dentro da gaiola dourada, não é? Exato. Quando voamos dentro da gaiola dourada, dentro daquele voo raso que a gente conhece. É quando a gente se aventura a sair da gaiola e a ter voos altos que nos vão colocar, não é? Que nos vão colocar com maiores desafios, é que a gente consegue realmente perceber que essas asas me são suficientes, ou como é que eu tenho que fazer o meu voo para conseguir resolver isto ou aquilo. A vida tem-me ensinado que mais depressa eu conheço a minha força humana no inesperado do que propriamente no vai ali e faz aquilo. Da importância de sairmos da nossa zona de conforto. Exatamente. Da importância de sairmos da nossa zona de conforto. É muito importante. Porque quando só vivemos na nossa zona de conforto, nós estagnamos. Exato. Vamos estagnar.
vamos estagnar. E é só quando nos permitimos sair da nossa zona de conforto e somos confrontados com situações diferentes, pessoas diferentes, circunstâncias diferentes, formas de pensar diferentes, é que o nosso mundo cresce. Se nós pensarmos sempre na água, a água se é parada no lago, fica com lodo, não é? Isso mesmo. Fica a cheirar mal. A fruta se ficar muito tempo a amadurecer no mesmo sítio, também apodrece. Não é? Tudo o que está parado, quieto, justamente se for a terceira com esta umidade, Fica cheio de mofo. Por isso nós também temos que nos mexer, temos que nos aventurar, temos que falhar e aprender a superar a falha. E é aí que a gente cresce. E uma coisa também muito importante, que é temos que nos permitir a mudar de ideias. Sim. Até as pedras mudam. Aceitar a ideia Digo isso muitas vezes. Aceitar a ideia do outro, e nós próprios, já fui muito convicta numa determinada ideia, hoje em dia já não penso tanto assim. Ok, isto faz com que eu perca a minha identidade? Não, é só aceitar que eu agora penso de forma diferente. Que evolui. Que evolui. Pode até ser para isso mim, que isso é evoluir. Porque isto é muito interessante, porque às vezes confronto-me comigo própria neste diálogo que é, tu antes pensavas assim, agora pensas assim, tu antes tinhas, não é? Tu antes tinhas uma forma, se calhar, de te vestir assim, agora vestes-te assim. Mas isso rouba a tua identidade, rouba aquilo que tu és? Não. Podes ser a evolução. Eu vou dar a minha opinião, Tânia, porque isso é uma coisa que me agonia. Eu aos 20 anos tinha uma forma muito mais estática, muito mais a preto e branco de pensar do que tenho agora. E o que me assusta é ver pessoas com 60 anos a pensar a preto e branco. E eu penso, eu sou só da área da geologia, as pedras mudam. Basta pensar nas placas tectónicas, que estão em movimento todos os dias. Se até as pedras que são supostamente, né, aquele conceito de és duro como uma pedra, és resistente como uma pedra, se elas mudam, como é que a mente humana não vai mudar? Tem que mudar. Tem que mudar. Eu acho que não mudar é quase patológico. O preto é patológico. Porquê? Porque o preto e o branco não nos dá flexibilidade. Não. O preto e o branco é para as palavras de Dória que a gente falou há pouco, porque ou é preto ou é branco. Se tiver noutro espectro de cor, como é que eu vou tolerar? Como é que eu vou aceitar? Nem sequer gosto muito da palavra tolerar. Como é que eu vou aceitar se eu só vejo preto e branco? Não é? Eu preciso de ver todos os espectros de cor. Eu, quando era miúda, adolescente, 20 anos, eu dizia, não, mãe, eu lembro perfeitamente de dizer, a minha mãe dizia, mãe, filha, a vida é feita de cinzentos. Aqueles ensinamentos. Eu, não, mãe, não é? É isso ou é aquilo? Exato, ou é preto ou é branco, não me venhas com cinzentos. Pronto. E afinal a vida ensinou. Afinal é só cinzentos. Mas lá está, eu fico feliz comigo porque evolui, não é? Cheguei à maturidade da minha mãe. Por isso é que eu digo, quando eu vejo pessoas só preto e branco, digo... Mas aí faz-me pensar em duas coisas, idade física e idade mental. Claro, às vezes sim, idade física não tem nada a ver com idade mental. Nada, por isso é que eu estou a dizer. Crescer em idade não é mesmo que amadurecer, não é? Isso mesmo. Exato, E vai claro. da experiência e do percurso de vida de cada pessoa. Claro, não é? claro. E da forma como cada um se quer autoanalisar e quer fazer a passagem do autoconhecimento, porque o autoconhecimento é sofrido, é doloroso. É pelos que não querem. A questão é que há pessoas que nascem e morrem e nunca viveram. Viveram a sua vida toda em piloto automático. Nascem e morrem sem viver. E com medo de sentir, não? muitas vezes com medo de sentir, porque o meu sentimento é sempre esta camada superficial. Porque então, se fecham dentro de si próprio. Exatamente, O problema é sempre o mesmo. Eu não vou à euforia, nem vou aqui à... O homem é o único ser vivo que é um ser pensante. Não é? Não, olha que a bióloga Quem é? sabe que não é. Os Quer as golfinhos pedras? também pensam, os atuns também Está pensam, bem, pensam. todos os animais pensam. Deixa-me acabar o resto. A minha vida pensa. Deixa-me acabar o resto da conversa. Também a minha alja. Não, mas deixa-me acabar o resto da conversa. Se não deixares de acabar, mas vai-se embora o raciocínio. disseste a primeira O agenda do dia, a gente Não, tem que mas justificar. também tem direito a fazê-lo. Olha, o homem é o único ser pensante com capacidade de transformar as coisas. Sem qualquer dúvida. O golfinho pensa, mas não transforma porcaria nenhuma. Pronto. Penso eu assim. O homem é o único que tem a capacidade de mudar as coisas, de se mudar a si próprio. Percebeste? E de mudar tudo aquilo percebi, que mas não rodeia. Mas tens o direito de não concordar, olha quieta. Sabes porquê? Sim. Porque tem a ver com a adaptação e até com Darwin, não é? Com o princípio de Darwin. Todas as espécies evoluem. Uma questão. E a adaptação é exatamente a evolução, ou seja, as espécies adaptam-se a determinadas Por condições. adaptação, por adaptação. Sim, Por porque adaptação. Porque eles até... passam por processos de socialização também. Sim, também. Aliás, porque Ou seja, eles vivem em ecossistemas- cardumes para Exatamente, irem, o ecossistema funciona porque cada um tem o seu cada espécie animal tem o seu papel dentro do ecossistema. É Claro. por isso que hoje em dia, por exemplo, o ecossistema marítimo está muito revirado, porque há
há espécies que deixaram de existir e por isso outras... Portanto, isto estava tudo muito bem organizado em termos de qual é o papel social de cada espécie para haver um equilíbrio, uma harmonia. Por exemplo, os atuns, eles organizam-se mesmo dentro do cardume do peixe, eles organizam-se para proteger os mais pequeninos. E para irem pescar e tudo, para irem apanhar o peixe, não sei quantos, Sim, para se alimentar. mexer também. Exato. Mas eu não, ou então não me estou a fazer, não me expressei bem, ou não foi isso que eu quis, o que eu quis dizer. Eles não escrevem poemas. Não, se calhar escrevem. Na cabecinha deles não tem nada a fazer, não livro. Mas o homem é o único que tem a capacidade de mudar o próprio sistema do mar onde o próprio sim, vive. da política. Sim. Exatamente, Ok, exato. ok. Pronto, vamos lá ver se eu consigo A gente está transpor aqui a tudo para o que eu ajudar. quero. Pronto, e é para O isso que homem é vocês se têm calhar cá. o único ser que consegue mexer nos ecossistemas de todos os outros. Exatamente. Sim. Tem a Por boca vezes toda. não tem a capacidade de mexer no seu próprio. É isso mesmo. É aí que eu queria chegar. É isso mesmo. Pronto, era aí que eu queria chegar. Porque Assim já no Ou fundo é seja, assim, o homem tem tudo para acabar com a fome, com a com guerra, tudo e não quer. Exatamente. Exato. Pronto. Eles querem acabar Nós é com estamos no topo, a cadeia própria. com a sua fome e com a sua guerra, mas Isso os mesmo. outros eles não entendem que assim é que está bem. O perder-se e o matar-se e o deixar-se de existir é por a falta de é sempre o mesmo problema, é a não aceitação das coisas principais, que é o nascer e o morrer. Quando perdemos alguém, mesmo que não seja por morte, como dizia o outro, por morte matada. Mas perdeu-se porque ele saiu do nosso relacionamento. Ok. Se nós estivermos preparados para O desapego. quem nasce morre, o que começa tem fim. Nada é eterno. Nem imutável. Nem. Isso é aí que eu quero chegar. E queria também só vos fazer aqui uma pergunta, que é, vocês consideram que se pode morrer de tristeza? Claro que sim. Sim, Sem dúvida. sim, mas senão aquilo que eu tinha dito antes não fazia sentido eu ter dito, não é? Realmente é muito interessante se perceber que se pode morrer de tristeza, ou vamos deixando de sucumbir, não é? Vamos deixando de nos alimentar, vamos definando lentamente. Há quem cometa o suicídio, não é? Que morra de Há quem tenha tudo e que se suicídio. suicide. Não tem Quem tudo. tem tudo, exatamente. Não tem tudo, claro. ou seja, não na nossa Tem ótica tudo, mas tem não tem tudo, nada. Mas não tem a nada, pessoa mas não se sente com os tudo. países, então temos aí um país aqui em baixo que é assim, eles matam-se sem qualquer razão aparente, em tudo, aparente. Claro que Porque isto é muito sempre interessante, por exemplo, a gente já falou aqui até, sobre suicídio, até a Daniela estava, e é muito interessante porque, por exemplo, o Pedro Lima, o ator que se suicidou, que morreu por suicídio, estou a fazer essa correção, já vos digo porquê. Na altura, muitas vozes levantam-se a dizer como é que uma pessoa que tem tudo, não é? Uma pessoa que é bonita, não é? Tem boas uma famílias. família com filhos, uma E é de boas cama, famílias, pais, isso exatamente, tudo, não é? teve Os sempre Lima boa são uma condição família- de vida, uma pessoa conhecida, quando as pessoas querem ser famosas e conhecidas, ele era famoso e conhecido e realmente respeitado na sua Tinha comunidade. sucesso na parte também profissional. Exatamente. Um homem que à partida seria o que muitos homens invejavam. Como é que um homem desses se não é, morre por suicídio? Porquê é que eu estou a reforçar isso? Porque é muito interessante. Porque a mulher dele disse, o Pedro não se matou. Ele morreu de suicídio. Isso fez muito sentido. Porque ela diz, uma pessoa que morre de cancro, a gente não diz que ela se matou, ela morreu de cancro. Exato. E o que matou o Pedro foi a depressão. Exato. Não foi ele que se matou. E isto faz muito... Quer dizer que naquela altura não estava nele. Sim. E esses monstros já existiam nele há muito tempo. Sim. E esses monstros já habitavam há muito tempo dentro dele. E o que ele queria mesmo era silenciar esses monstros. E isto é tão interessante. E quando ela diz isso ecoou em mim e ficou mesmo aqui a vibrar porque faz sentido. Faz sentido. Muito. Enquanto a gente não começar a olhar para a depressão como uma doença e o suicídio como uma consequência de uma depressão, a gente tem sempre, às vezes, essa forma mais leviana de olhar para as coisas e dizer, mas ele tinha tudo e mata-se. Isso não faz sentido. Eu estou a falar No isso fundo porque estamos a julgar... Eu tive um tio que morreu de suicídio
E ouvi muitas coisas que me magoaram, Claro. não é? Porque a pessoa não pode estar bem para fazer isso. Claro. Ninguém escolhe as trevas de propósito. Ninguém escolhe a profundidade do sofrimento de propósito. Ninguém escolhe, como a mulher deste texto, passar dias a fio sem lavar o rosto, sem despir o pijama, sem sair da cama, porque sim. Porque gostam, Mas porque, isso- não é? Isso vai buscar aquele facto interessante que é a força humana. Porque tu falas em monstros e a mim o que me ressoa na minha cabeça é consciência. Aquela voz que tu há bocado falavas, que às vezes falavas contigo própria sobre determinados assuntos. É essa voz que te controla ou que tu controlas. Que ela só fala quando tu queres que ela fale. Numa pessoa Ou não. saudável. Exato. Quando, Ou não. quando deixa de ser, Porque passa a ser um continua a monstro. ser a mesma voz, mas em termos mentais e E de doença, negativos, sempre. aí sim a voz toma conta da pessoa. Exatamente. E há Já- quem diga que quem comete suicídio, nos últimos momentos, a pessoa não é aquela pessoa. Não está em si. Sim, ela tem Pronto. que estar. Como um toxicodependente, como um alcoólico, etc. A pessoa não está em si. Aí é realmente importante olhar para o alcoólico, para o toxicodependente como uma Agora, doença. A Sim, força, como uma doença. a força humana ou de alguém que nos rodeia pode efetivamente mudar isso. A esperança O é nosso- muito mais o nosso- Lá está, amor mais uma pela vez, a bioquímica vida. do corpo, não é? Eu não sei quem morre por suicídio, o que é que tem a nível de transformações hormonais, mas depois vou investigar. Mas vocês fizeram comparações realmente interessantes com o alcoolismo, ou seja, pessoas que estão alcoolizadas e que fazem asneira, não é? Sim. Ou que estão com droga e fazem asneira, mas esses têm níveis de dopamina exagerados e perdem o controle. Por isso aqui não sei. Mas realmente quem comete o suicídio, a sua tristeza está de tal forma que o seu corpo está hormonalmente completamente desfeito. E por isso realmente não estar em si no Estás-me quase a dizer que a sentido... pessoa quase que nascente, não é? Nascente naquela altura, não é? Sim, ela está completamente baralhada, provavelmente, não é? Ou seja, ela deve Sim, estar sim, completamente sim. descompensada O estado mental, sim. no estado mental e físico, e por isso quase não, ela deixa de ser racional. Exato. E deixa Porque a razão. O problema é que a gente perde-se no meio analisa disso isso tudo. com razão. E a pessoa não está no seu meio. Não. A gente analisa como é que uma pessoa suicida e deixa os seus filhos. Por exemplo, o Mateu deixou os filhos. E os filhos eram pequenos. Como é que uma pessoa faz isso e deixa os filhos? Que egoísta, não é? Como é que é possível? Não pensou nos pessoa filhos. cobarde, Não é? era Cobarde. Em E vez de depois- enfrentar os seus e- problemas... a dar- Exato, e depois trocou-se o cobarde por é preciso ter coragem, até para a pessoa Sim. que se mata é porque tem coragem. Era isso que se. Pois, eu não acho que É, seja nem um nem outro. claro, nem um Eu nem não outro, sou exato. Isso psicóloga, mas acaba por acho que ser nem um um nem outro. preconceito e acaba por ser Claro. mais uma vez aquilo que nós não queremos, que é a maldicência. As palavras são tão bonitas. A gente conseguiu ver aqui na primeira parte palavras tão bonitas que vocês preferiram. As palavras são tão bonitas, as palavras têm em nós um impacto tão bonito. As palavras que vocês disseram, eu estava a senti-las dentro do meu âmago, eu sentia-as dentro de mim. Isso é tão bonito o poder que as palavras têm e nós podermos usá-las com este propósito da bondade e da generosidade. É tão bonito. E, em vez de julgar e de criticar, se eu não tiver informação suficiente sobre determinada coisa, eu remeto-me ao silêncio e vou pesquisar sobre isso. Exato. Não é como tu estavas a dizer Sim, sim, agora. sim. E tu não foste mandar alguma crítica em relação ao que estavas a falar, mas Não. é ter a humildade de dizer, epá, Sim, não sei não sei sei, tudo. vou pesquisar, vou saber. E isso é também interessante. Se alguém nos disse, primeiro, e mais uma coisa, que a gente vai falar aqui, já também pontuei de forma muito breve, acho que foi também contigo, Daniel, que é a questão de partirmos do princípio da bondade. Foi o que eu não queria é? que tu falasses. Portanto, isso é muito interessante, partirmos do princípio da bondade. Porque é que vamos partir sempre do princípio da maldade, que aquilo foi feito com uma má índole ou com uma má intenção? E quando partimos do princípio da bondade, damos aqui, pelo menos, o benefício da dúvida. Sim. E abre-nos aqui a possibilidade de pensar em várias circunstâncias e não nos focarmos só naquela que é mais preconceituosa ou aquela que é a mais fácil de se E agora, cumprirmos, que é da maldicência, não é? Voltando Do só um julgamento. bocadinho aos monstrinhos, é o último programa, termos o princípio da bondade para com a pessoa que morreu por suicídio e termos o princípio da bondade para com os amigos e os familiares que sofreram com esta morte. Porque aquelas pessoas, ou seja, a pessoa que morreu por suicídio sofreu antes e os outros sofrem depois, mas estão todos a sofrer numa determinada altura. E ser muito crítico ou ser muito julgador e fazer juízos de valor em relação ao que é que seja, por norma, é muito mau e pouco certo, digamos assim. Ou seja, é muito difícil
as próprias pessoas estão tão baralhadas e ainda são julgadas em praça pública, e então em terras pequenas pior, porque aquilo é quase como se estivesse numa rede social. Estão numa rede social, mas à moda antiga, não é? Não é numa rede social digital. E são tão julgadas e tão pressionadas e têm que lidar com o seu sofrimento e ainda acabam por ter monstros na cabeça, postos por outras pessoas. Porque as Isso é muito famílias mau. sentem, realmente, posso falar por mim, o que eu senti é quase um sentimento de impotência. Claro. Como é que não vimos os sinais, como é que nunca percebemos isso, como é que, não é? E depois o que acontece é que muitas vezes há ausência de empatia, que é no próprio funeral fazer-nos perguntas como mas porquê que aquilo foi acontecer? O que é que lhe aconteceu na... Tu tocaste Ai, no ponto certo. Que horror. Não é? Ele parecia tanto bem, mas o que é que lhe aconteceu? E vocês não notaram? E vocês não notaram, como é que vocês não se aperceberam, como é que não sei o quê. Ainda lido bem com a morte, as pessoas que me conhecem bem sabem disso, conta-se pelos dedos dos funerais, que fui, e os velórios também por causa disso mesmo. Porque o velório é feito para os entes queridos e os amigos e familiares se despedirem daquela pessoa, mas não é utilizado para esse efeito. Pois não. Algumas pessoas... Não, mas eu sei onde é que penso que sei onde é que tu queres chegar. E E o depois que- é a descarga do sistema, porque normalmente vão para lá e depois começam a contar dotas e não sei o Era quê. isso que eu ia dizer. Aquilo isso, vai do núcleo, aquilo portanto, é desde a uma forma pessoa. das próprias pessoas descarregarem. É por aí. Mas às Por aí vezes é vejo. assim. O Mas que eu o queria ferro dizer é não que leva mal. no núcleo do falecido está efetivamente a pessoa mais próxima que chora, está a família à volta em complacência, não é? Também a sofrer. E depois aquilo vai por camadas, até à última camada de trás, que é esse que estás a dizer, que estão a perguntar duas coisas. Sabes já alguma anedota, o que é que tem para comer e para beber? E aquilo é uma coisa que me deixa, é verdade, deixa-me frustrado. Mas Não, deixa-me confortável. frustrado. Mas isso mesmo assim já está a mudar um E- A bocadinho. parte de comer e beber, Ao já aqui nos ponto- Açores, que isso no continente não há nada. Ao ponto, Não, nós perdemos a minha avó há algum tempo e ao ponto da minha avó dizer: quando eu falecer, à meia-noite vocês fechem a casa mortuária e no dia a Isso seguir é que voltam. sim. E com o meu pai Isso foi devia ser assim falado também. Com o também. meu pai foi assim. O A meu minha pai, avó já nós pedia decidimos- isso porque sabia que isso ia Com acontecer. o meu pai nós decidimos assim. A minha mãe dizia, Ana, quero passar a noite. Oh mãe, a gente não fica aqui a fazer nada. Pois é. A gente Pois. vai todos descansar à meia-noite, vamos todos para casa. Mas eu senti isso, Dário. Eu, aliás, escrevi muitos pensamentos das aprendizagens que fiz com a morte do meu pai. E uma delas foi essa, foi na altura em que nós estamos ali num velório ou mesmo num cemitério, não é a altura de virem nos perguntar o que é que aconteceu? Fazer um julgamento que ela estava foi a falar. assim. Isto foi uma coisa muito rápida. Também do outro dia vi ele caminhar, não sei o E que. massacrar, e está sempre a massacrar. É vocês. E despedir, e dar mais um beijo, e dizer, olha, não sei Eu quanto. compreendo a Isso é curiosidade, que é. eu compreendo tudo. Mas não nos perguntem a nós. Claro. Exato. Não venham Claro. perguntar a mim que ainda quero Já dizer estás tão 500 mil assoberbada vezes com o que é que tanta coisa. aconteceu. Claro. Eu não quero passar por isso, Claro. ok? Respeitem que a gente está na nossa dor e essa curiosidade não vai trazer ninguém de volta. E se eu não souber hoje, neste dia, eu hei de saber no futuro. E se não soubeste também E se não não souber, vais. está tudo bem. Vais Não é? Eu continuar. vou ali, não é para saber porque é que a pessoa morreu e como é que morreu, eu vou ali para mostrar respeito pela família enlutada e para dizer estou aqui. Esse é o exatamente. conceito. E Mas para o Exatamente. abraço, e para o abraço. Exatamente. Muitas vezes o que eu precisava naquela altura era um abraço e não é uma Exato, pergunta claro. de mas isto então foi uma coisa muito rápida, ele parecia que estava tanto Pois. bem, quem Mas isso- diria? E acontece às pessoas que quando vão a esses lugares, vão e estão lá há pouco tempo. Aqueles que ficam mais tempo, que ficam o dia todo, pelo menos eu penso assim, não se pode levar a mal, não sei, porque aquilo chega uma hora que eles precisam de estressar, Sim, precisam sim, de pôr, mas Eu vou-te contrariar outra vez. cá à vontade, É à porque é assim, vontade. se as pessoas, ninguém é obrigado a estar em lado nenhum. Claro, mas eu não Então, se estou a estão dizer ali que é, e se estão a se sentir incomodados, não têm que ir incomodar os outros. mas eu não estou a dizer Vão que para a é. sua casinha. Eu não estou só Tomar a o achar seu- uma justificação para. Mas, Eu não estou a dizer mas que é. Oh Jorge, mas tu isso vais é... arranjar a maneira que daqui a dias os funerais não tem ninguém. Não ouço essa senhora. Antes não tenho. Claro, não, mas eu, assim, que tenham só é aqueles que arranjar. realmente Se importam, temos que não é? arranjar um entendimento para aquele que se suicida,
Porquê é que não havemos de arranjar um entendimento para isso que acontece? Oh, Isso tem que Jorge, ser é assim. mau. Sim, Porque não, assim- o Jorge tem razão. mas A verdade é que as pessoas que porquê? vivem. Mas porquê? Porque é tradição. Claro. Aliás, a gente chegou a ter carpinteiras, mulheres que Claro, eram iam pagas para lá chorar, iam para lá para chegar nos chorar. funerais. Isso já acabou. É tradição portuguesa este enlutamento e este pesar, e as pessoas ficarem lá uma noite inteira, Não, pessoas que até nem desculpa. sequer nos são Há uma tradição próximas. açoriana ficar lá a noite toda. Sim, sim. Portuguesa, não. E de pessoas, açoriana, e de pessoas Açoriana. ficarem lá Açoriana. Nunca vi falar nas nisso. casas mortuárias, pessoas que até nem sequer nos são muito próximas. Às vezes não são muito próximas Ficam lá assim, só da comer, família, beber e dormir. mas Nós- que nós sentam-se lá e conversam. nós estamos a culpar as pessoas. Pessoas mas enquanto pessoas. atenção. As pessoas que se suicidavam não tinham direito a ter um funeral religioso. Claro, pronto. Ó Jorge, mas a As verdade é coisas que vão aquilo que tu mudando. estás a dizer tens razão. arranjar Ninguém faz isto com má intenção. Não é má intenção que está ali. Não há má intenção. Não há má intenção. Nunca. Porque se houvesse. Eu ainda há 2 dias fui a um funeral de uma pessoa, pronto, uma pessoa amiga, e eu estava lá, pelo problema que eu tenho no coração, às vezes emociono-me. E depois, quando chegou um familiar que tinha vindo da América, não sei quantos, mesmo em cima da hora, aos gritos, a chorar, quando se abraçou a mim, eu comecei a chorar. Qual foi o consolo que eu dei àquela pessoa? Foi ela ver que eu estava a chorar porque a irmã morreu? Não, mas isso- ela precisava era que eu lhe confortasse, e eu não lhe confortei. Eu chorei. mas Jorge, esse conforto é o maior que tu Pronto, podes mas dar. isso também. É o conforto mais verdadeiro. Este é o conforto melhor que tu não, podes e dar. talvez, certo, mas para ela, se calhar, Não é, ela não. precisava de uma palavra Jorge, e de um abraço não, e de um não, Posso não, dizer, diferente. posso. Penso Não, eu, a gente tem agora. mesmo- a gente tem mesmo Bem, de pronto, terminar. então, A gente tem mesmo de tá terminar. A programação neurolinguística diz de forma muito clara que quando o nosso sentimento e os nossos gestos se igualam ao sentimento e aos gestos do outro, criam muita mais proximidade. Se eu tenho uma pessoa que está a chorar de dor pela perda de alguém e eu choro de dor pela perda que essa pessoa sentiu ou pela perda também que eu estou a sentir, isto conecta. Claro. Isto é a melhor forma de dizer, eu estou aqui, eu sinto o É que tu estás a sinceridade sentir. pura. Claro. Ok? Portanto, estiveste muito bem. Agora, pronto. Não devemos Pois reprimir é, as sim, nossas sim. emoções. O que é aqui interessante é não confundir simpatia com empatia, mas isso tem que ficar para outro programa. Beijo enorme. Pessoal, beijinhos lá Beijinhos para para todos, casa. exato. Beijos muito grandes. Exato. Obrigada por nos assistirem, por nos ouvirem. Por favor, deixem palavras bonitas sobre nós e sobre nossas janelas nas nossas redes sociais. E se Está não bem? gostarem muito, podem guardar para vocês. Digam. Até para a semana. Muito obrigada.